Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje a gente vai prosseguir para uma aula um pouquinho mais prática, que é criando de fato um aplicativo do zero. Tá? Eu vou criar esse aplicativo básico desde a parte mais básica dele até colocar ele no ar, tá bom? Como pode ser que seja um processo um pouquinho mais longo, eu vou provavelmente dividir em 2 ou 3 vídeos, mas a ideia vai ser justamente criar um aplicativo, né, e colocar ele no ar. Vou disponibilizar também no meu GitHub de forma pública, e se vocês quiserem é só procurar ali bolo em senha, né, que vocês vão conseguir localizar daí não só essa parte básica, mas também todos os avanços que a gente fizer em cima desse aplicativo. Porque quando a gente for para a parte intermediária, a parte avançada, a gente meio que vai só personalizar de fato esse aplicativo que a gente está criando, tá bom? Então, só para a gente relembrar, o Frappé Framework ele utiliza o Python, JavaScript e Redis, entre outras tecnologias ali juntos com essa questão, né? E ele oferece suporte aos bancos de dados MariaDB e o PostgreSQL. Por padrão, a gente vai utilizar aqui o MariaDB. O Jinja ele é utilizado como motor de templates, né? Para a gente, toda vez que a gente gera um print ou alguma coisinha, ele está sendo utilizado. E o Redis, que a gente instalou, ele é utilizado para cache, manutenção das filas, né? De tarefinhas que a gente colocar ali e também atualizações em tempo real. Só que assim, fiquem tranquilos, vocês não precisam dominar essas ferramentas inicialmente para conseguir executar essa tarefinha que a gente vai colocar aqui juntos, que a gente vai fazer juntos, tá bom? Mas saibam que é tudo isso que a gente utiliza ali para que o Frappé Framework ele rode. Uma coisa importante que você tem que ter em mente é conhecer pelo menos o básico do Git, tá? A gente vai colocar aqui o nosso aplicativo no Git, então a gente tem que saber como fazer a manutenção, como fazer o download quando eu instalar o Frappé num servidor novo e assim por diante. Então é bem importante que vocês tenham ali o conhecimento básico de Git. E basicamente é um tutorial bem conhecido, se você já conhece pelo menos um pouquinho do Frappé, talvez você já até ouviu falar sobre ele, né? A gente vai construir um gerenciador de biblioteca, né? Então assim, a gente vai criar o perfil tanto do gerente quanto do associado e vai permitir ali as funções e tudo mais para que essa biblioteca possa ser gerenciada. Então a gente vai criar artigos, membros, transações, associações e configurações gerais da biblioteca, tá bom? E a questão das funções e permissões, que nem eu comentei, o bibliotecário vai poder fazer login nessa interface que a gente chama de desk, né, interface administrativa, e vai poder visualizar tudo aquilo que a gente está fazendo, né, tudo aquilo que a gente for criando de uma forma muito similar àquilo que a gente está visualizando. Vocês vão ver isso na prática, a diferença no nosso perfil de desenvolvedor, o perfil deles, mas a gente vai criar todas essas permissões ali e vai dar prego. Muito provavelmente a gente vai até fazer essa brincadeira que eu falei para vocês de criar um perfil do bibliotecário e um perfil daí, quem sabe, numa parte intermediária ou nesse curso mesmo, de pessoas com um pouquinho menos de permissão para que vocês consigam visualizar também ali as possibilidades, tá certo? E vamos criar também uma visualização web, né, que os membros poderão acessar e eles poderão navegar pelos artigos disponíveis. Vamos lá, vamos para a prática. Se vocês não fizeram a aula, se eu não me engano, 2 e 3, recomendo que vocês voltem para ela, porque eu explico como que você faz para deixar esse cara aqui, ó, o Bench, né, disponível para isso. Lembrando que o Bench é um aplicativo do Frappé, um aplicativo de linha de comando que nós utilizamos para criar benches, né, que são ali os espaços onde a gente instala o Frappé Framework e todos os aplicativos desse framework. Então é bem importante que você tenha o Bench instalado. Se você não tem ainda, vai na aula 2 ou 3, dependendo do teu sistema operacional, e instala. Tá, Gui, eu tenho aqui o Bench instalado, como é que eu prossigo? Eu coloquei dentro da minha pastinha de curso para a gente simplificar, porque eu tenho aqui os clientes que eu atendo, então os aplicativos estão em outro local, aqui vai ser uma área só para isso. Então eu vou inicializar um Bench novo. Se você já inicializou, não precisa fazer nada, tá? Mas eu vou inicializar aqui do zero. Então é Bench init, vou criar um Bench novo, né? Bench init Frappé Bench, que aqui é o nome da pastinha. Version, lembrando, é a versão atual do Frappé, a versão estável atualmente do Frappé, que a última que tem agora é 15. Python, aqui é o último Python que eu instalei só para direcionar um pouquinho melhor para a criação do ambiente virtual. Clico em Enter e espero a conclusão da instalação.
Tá, só explicando melhor, só para relembrar para vocês, né? Isso daqui ele vai estar criando um ambiente virtual do Python dentro da pastinha env, que a gente já vai visualizar ela. Ele vai estar também instalando, né, pegando e instalando tanto o Frappé como todos os repositórios Python que o Frappé precise dentro do ambiente virtual, né, do Python. E ele vai também instalar ali todos os módulos JavaScript e, como vocês podem visualizar aqui, ele compila todos os ativos estáticos que a gente precisa ali, todos os assets estáticos que a gente precisa para rodar o Frappé, tá bom? Então, isso é o básico. Agora, se vocês forem ver nessa questão aqui, ó, eu vou abrir sobre a questão do editor de código, gente, tanto faz, tá? Eu recomendo o VS Code, por quê? Porque ele é bem realmente versátil, ele tem algumas funçõezinhas do Git ali já inclusas dentro dele, então é um pouquinho fácil de fazer ali a utilização. Eu particularmente gosto, tá? Então se você está usando o VS Code ou outro, só abra aqui no seu navegador, né, no seu editor de códigos, a pasta do Frappé para que eu explique para vocês agora ali o que a gente está visualizando. Bom, a primeira coisa que a gente está visualizando é esse carinha aqui, ó, o Procfile. O Procfile, ele basicamente é toda a configuração que a gente tem ali do nosso sistema, né? Então ali é todas as listas de processos que rodam dentro do ambiente de desenvolvimento. Então quando a gente dá o bench start, que é uma função que a gente vai dar ali já em sequência para conseguir navegar aqui, ele abre, por exemplo, o nosso bench, o nosso servidorzinho na porta 8000. Quando a gente instala ele para produção, ele fica de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas todos os benches têm esse Procfile aqui. Dentro da pastinha apps, nós temos aqui, que agora nós temos apenas o aplicativo Frappé, mas dentro da pastinha apps ficam todos os aplicativos instalados no nosso bench, tá? Então se a gente tivesse mais de um, que a gente vai ter daqui a pouquinho, ele vai ficar aqui listado todos os aplicativos instalados no nosso bench. Dentro de config, a gente visualiza todos os arquivos de configuração do Heads e do Nginx, né? No caso a gente não tem o Nginx instalado aqui, então ele não tem um arquivo de configuração, mas se ele está em produção, a gente usa esse Nginx, né, para fazer ali a configuração do servidor de produção. Como a gente está em desenvolvimento, ele nem está instaladinho aqui, então é somente o Heads mesmo. Tá certo? Na questão aqui do Env é justamente o ambiente virtual do Python, então todos os repositórios que os nossos aplicativos precisarem em Python e assim por diante, eles ficam alocados aqui dentro, assim como todas as outras questões do ambiente virtual, tá? Dentro do log, aqui é uma coisa que a gente vai utilizar na parte intermediária avançada, é bem importante gerenciar os logs ali de fato. Então todos os logs que o nosso sistema gera, eles exportam para essa pastinha logs, tá certo? E aqui dentro da pastinha sites nós temos, não temos nenhum site instalado dentro do nosso bench, então por enquanto não tem nenhum site, tem apenas os assets, né, que são os nossos ativos ali estáticos. Nós temos algumas configurações básicas dos apps, né, então toda vez que a gente instala um aplicativo, ele modifica esse carinha aqui, e nós temos um arquivo de common site config, que são as configurações comuns ali para o site, que a gente vai visualizar também isso daqui lá quando formos trabalhar de forma intermediária ou avançada. Então essa é a estrutura de um bench, tá, gente? A gente vai conforme vocês forem trabalhando, isso daqui vai ficar muito mais tranquilo para vocês, mas inicialmente é isso que eu precisava explicar sobre isso daqui, tá certo? Se vocês forem agora e, já entendi um pouquinho da estrutura das nossas pastas, vou voltar para o meu terminal e vou agora cd Frappé Bench, né, para abrir a pastinha do Frappé Bench. Lembre que para dar o bench start sempre tem que estar dentro da pasta do seu Frappé Bench e da sua pasta do seu bench, tá? E daqui um bench start. Ele teoricamente inicializou, só que nós não temos nenhum site instalado dentro dele. Então, se eu for aqui, deixa eu ver se vai dar certinho aqui, local 8000, se eu for aqui, localhost, 3000 não, localhost 8000, not found, né? Não tem nenhum site instalado. Que é agora a próxima parte que a gente vai fazer, que é instalar um site para o nosso bench, tá bom?